Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos continuar. Então nós vimos que a adoção nos coloca embaixo da disciplina do Pai. Quando nós nos convertemos, nós não andamos mais segundo o nosso querer. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então Deus açoita. Tem muita gente que precisa fazer uma reflexão. Cristianismo não é coisa que a gente anda de olhos fechados. A fé não é um salto no escuro. Você só salta porque você descobre, porque você consegue enxergar que há um Pai poderoso de braços abertos e que nos sustenta. Eu gosto de ensinar as minhas netas e eu vejo sobre a importância da fé. A palavra fé vem da palavra emuná, no hebraico, que significa confiança. É como se fosse uma boia que você está se afogando e uma pessoa jogasse, você confia naquela boia. Para tudo nós precisamos de fé. Você só senta numa cadeira porque você crê que ela sustenta o seu peso. Você só deita numa cama porque você tem fé que ela não vai afundar. É a palavra pistos no grego. E quando eu estou tomando banho com minhas netas de piscina, eu vou para o fundo, a parte funda da piscina. E elas têm medo. Mas aí quando eu estou lá, eu peço que elas pulem e elas se jogam, porque elas têm a confiança, a certeza de que eu não vou deixá-las se afogar. Fé não é você fechar os olhos, partir para a irracionalidade. Fé é você confiar em Deus, mas vendo pela fé. Mas crendo que Ele está ali para não deixar que nós nos esborrachemos. Então Deus não quer atrapalhar a vida de ninguém. É como se a gente andasse no topo de uma montanha e embaixo tivesse um monte de abismos com pedras pontiagudas. E aí vem alguém e coloca cerca e diz: não passe. E aí quem passa cai, desaba e é destruído. Os mandamentos de Deus são cercas, não para nos prender, mas para nos proteger de cair no abismo. Vou dizer de novo, os mandamentos de Deus não são cercas para nos prender, para nos impedir de fazer o que de impedir a nossa felicidade. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus é uma cerca não para nos impedir de sermos felizes, mas para nos impedir de cair no precipício. Porque Deus sabe que é do lado de cada cerca que está a felicidade, não do lado de lá. E quanta gente tem desobedecido a Deus e se esborrachou lá embaixo. Então eu vou repetir: Deus como Pai não é um ser que quer atrapalhar a minha vida e que é um estraga-prazer, não. Deus, quando estabelece limites como Pai responsável que é como alguém que está estabelecendo cercas, não para prender, mas para proteger. Não
para impedir a nossa felicidade. Como disse C.S. Lewis, a liberdade dos ímpios os destruirá, porque o que os ímpios querem não é liberdade, é libertinagem. Libertinagem é um mundo sem cercas, sem parâmetros, é um mundo diluído, é um mundo, como diz o Bauman, é uma sociedade líquida, sem parâmetros, é uma sociedade sem absolutos, é uma sociedade relativista, onde tudo é permitido dependendo da ótica e do gosto do freguês. Mas quando você é adotado por Deus, você agora tem limites, tem diretrizes, tem parâmetros. E você, se é regenerado, justificado e adotado, não segue estas regras para ser salvo, mas segue porque já é salvo. Não segue tentando conseguir um lugar no céu, mas porque já o tem. Não segue contra gosto. Não é um ser azedo que vive murmurando, não, é alguém que vive jubilando, saltitando, feliz e tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer, João diz, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus são penosos, os mandamentos de Jesus Cristo são penosos para quem anda segundo a carne, para quem quer viver em duas canoas, para quem quer estar com um pé no mundo e um pé no cristianismo, para quem nunca foi regenerado, para quem não foi atingido pela graça de Deus, para quem não conhece a Deus, para quem não descobriu esse amor de Deus que escolheu a mim e a você e nos adotou por filho e nos colocou debaixo de disciplina. E você diz, pastor Gilberto, então eu não vou ser cristão, porque ser cristão é alguém debaixo da vara, é alguém debaixo da disciplina, é alguém que quando erra é corrigido, mas não é corrigido por um pai irado. Não é corrigido por um pai que diz, eu te pego na esquina. Não é corrigido por um Deus que tem prazer em machucar, não. É corrigido por um pai amoroso que ama seus filhos e quer transformá-los. É corrigido porque Deus nos pega de um jeito, mas não nos deixa do mesmo jeito. Mas nos faz homens e mulheres de verdade. E que nesta caminhada de dor com Ele, nós somos transformados, como diz Paulo, todos nós com o rosto descoberto. Paulo está comparando com Moisés, e Moisés cobriu o rosto, e ele diz que todos nós com o rosto descoberto, admitindo as nossas fraquezas, admitindo os nossos erros, admitindo a nossa fragilidade humana, todos nós com a cara descoberta, contemplando a glória do Senhor. Jesus é o paradigma, não é o pastor tal, não é o líder tal, não é o fulano de tal, é Jesus Cristo, contemplando a glória do Senhor, como por espelho. É como se do outro lado do espelho nós víssemos Jesus Cristo, aquele que suportou cuspida, que suportou tapa no rosto, que suportou a cruz, mas que venceu, que não era alguém que desistia, que não era alguém que as lideranças religiosas podiam fazê-lo desistir, que o diabo não pôde fazer ele desistir,
que a dor não o fez desistir, que a pobreza não o fez desistir, que todo mundo contra não o fez desistir, que Pilatos, quando olhou para ele e o levava e mostrava a multidão e o trazia e o levava de novo, querendo que Jesus o subornasse, porque ele queria dinheiro para soltar Jesus. Pilatos começa a ficar nervoso, angustiado, e Jesus está calmo, como o cordeiro mudo. Ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. E Pilatos fica nervoso e diz: não sabes que eu tenho poder de te soltar e de te matar? Jesus, sabendo que está nas mãos do Pai, que o Pai tem em suas mãos o controle da história, Jesus Cristo diz: nenhum poder terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Você só está aí e fazendo isso porque meu Pai permitiu. E Jesus foi à cruz e a venceu. E num dia como hoje, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, acima de todo principado e potestade, de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o meu Senhor. Para a glória de Deus Pai. Você é filho. Mas não é filho de alguém que quer estragar a tua vida. Não é filho de alguém que quer que você continue do mesmo jeito. É filho de alguém que vai te dirigir. É filho de alguém que vai transformar e você nunca mais vai ser o mesmo. É filho de alguém que não quer que você passe por essa terra sem fazer nada, sem ser transformado. No Antigo Testamento, a Bíblia diz, e isso choca muita gente, que os homens viviam quase 1000 anos. Nós não sabemos como era o clima, nós não sabemos como era o mundo antes do dilúvio, nós não sabemos como contavam os dias. Tem um monte de gente que não acredita. Mas o ensino lá é o seguinte: aqueles homens viveram muito, mas viveram como animais, só um se destacou, Enoque, e por isso foi levado. Porque a Bíblia diz que aqueles homens nasciam, viviam um monte de tempo, geravam filhos e morriam. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Não é isso que Deus espera de seus filhos, que apenas a gente haja como animal, que nasce, cresce, reproduz e morre. Deus quer transformar o nosso caráter na imagem do seu filho. Por isso ele permite a dor. Porque é na hora da dor que nós somos mais sensíveis. Porque é na hora da dor que nós mais aprendemos. Porque foi quando as águas de Mara foram experimentadas pela nação de Israel. E ali eles perceberam que era água saloba, que era água amarga, por isso deram o nome de Mara. Que Deus lhes deu mandamentos e estatutos, e que Moisés joga um tronco na água e a adoça. Porque eu e você muitas vezes vamos beber água amarga. Mas no momento em que nós aprendermos os estatutos de Deus, no momento que nós tirarmos lições daquilo para a nossa vida, elas se tornarão em águas doces, pelo milagre de Deus. Nós estamos vivendo uma pandemia, um momento único na história recente.
Quais são as lições que nós vamos tirar? Será que você está ficando neurótico, enlouquecendo, não tendo esperança, não vendo luz no fim do túnel? Ou você está aprendendo a ter um momento para a família? A você que reclamava que trabalhava demais, não tinha férias, agora você tem tempo. A você que não tinha tempo para estudar, agora você tem. A você que não tinha tempo para estudar, para me ouvir, para ouvir outros professores, agora você tem. A você que não tinha tempo para fazer nada para Deus, agora você tem. Então Deus, em sua bondade, Ele quer dirigir a minha vida e a sua. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando o povo saiu de Mara, lá em Mara eles aprenderam os estatutos e os preceitos de Deus. Mas eles chegaram num oásis chamado Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E sabe o que eles fizeram lá? Armaram a rede. Quando nós estamos na nossa zona de conforto, nós armamos a rede. Nós não progredimos. E é por isso que Deus permite que venha a dor. Porque é quando da dor que nós nos aproximamos dele, que nós o buscamos, que o nosso coração está quebrantado. A disciplina deve ser suportada pelos filhos de Deus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O autor aos Hebreus diz que Deus corrige, Deus trata como filho, ele diz suportais a correção. E ou as pessoas confundem e acham que é o diabo e vão fazer corrente por aí afora, ou elas acham que seguir a Deus não é um bom caminho porque Ele deixou que elas passassem por provações, porque eles acharam que não era legal, porque queriam um caminho de sombra e água fresca, porque queriam um pai irresponsável que não os transformasse, porque queriam um pai bonachão que passa a mão na cabeça e cria monstros. Mas Deus é um pai responsável que ama seus filhos. E a Bíblia diz, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, sois bastardos. Bastardo é um filho ilegítimo. Você está sob a disciplina de Deus. Você suporta ou você corre, cai fora. Quando você vê que o caminho com Deus é estreito, e Jesus diz estreita é a porta e apertado o caminho, no contexto judaico, a bênção era de largura, era de espaço. E aí, naqueles dias onde Jesus estava havendo a festa, onde tem muita gente, onde tem muito espaço. E aí Jesus chega e diz, essa é a porta larga. Muitos encontram. Por incrível que pareça, não é a porta do pecado, é a porta da religiosidade. Era a porta oferecida pela religião da época, uma porta larga, de tentar comprar a Deus, de fazer seu próprio Deus, de fazer Deus rezar pela cartilha deles, de fazer uma caricatura de Deus. E aí Jesus diz, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e poucos que encontram. Ele está dizendo, olha, vocês estão vendo essa festa, essa multidão. Todo mundo aí querendo agradar a si mesmo, trazendo o dízimo, como se diz hoje, você dá 10 e Deus abençoa os 90. E as pessoas estão barganhando com Deus, elas estão dando dízimo não para adorar. Elas estão dando dízimo para que Deus garanta os seus dividendos. Para que Deus garanta os 90.
porque elas não querem perder os 90%. Elas dão os 10%. Não é por amor, é para garantir os 90%. Não é para adorar a Deus, é para que o diabo não mexa nos 90%. E ainda inventaram a história do triturador, do gafanhoto, do migrador. Ali não é demônio. No livro de Joel é uma praga de gafanhoto. E ainda tem gente que vai estudar detalhadamente o tipo de gafanhoto. O migrador, o cortador. Querendo tomar o dinheiro dos outros, ou porque entendeu equivocadamente a palavra de Deus. É você que me ouviu. Ali não é demônio, é uma praga de gafanhoto que escureceu o céu, que veio nos dias de Joel. Porque o povo de Israel não estava aceitando a disciplina do Pai. E ele diz: suporta. E eu digo a você hoje, se você está passando por disciplina, não essa disciplina que a igreja dá, mas essas tribulações que Deus permite, essas lutas, Ele sabe que você vai sair delas fortalecido. Ele sabe que você vai sair delas uma pessoa melhor. Ele sabe que você vai amadurecer e crescer, porque um dos grandes problemas do cristianismo é a imaturidade dos cristãos. Porque Paulo diz: com leite vos criei, não com manjar. Porque não podíeis. Mas o pior não é esse não podíeis. O pior é quando ele diz: nem agora podeis. Ou seja, o tempo passou e eles continuaram a mesma coisa. Há quanto tempo você frequenta a igreja e você é do mesmo jeito e não mudou nada? E a Bíblia diz que a disciplina torna-nos participantes da santidade de Deus, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os pais, na verdade, por um pouco de tempo, durante a vida presente, nos corrigiam como bem lhes parecia. Eles não sabiam se era certo, se era errado. Pai erra. Pai tenta acertar, mas não sabe. Como bem parece. Segundo o que ele acha que é melhor. Nem sempre teu pai vai acertar, nem sempre eu vou acertar. A gente faz o que a gente acha que é correto, que é certo. Compreenda seu pai, sua mãe não é perfeito. E diz assim, como bem lhes parecia. Mas este, Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus nos transforma. Deus nos corrige para que a gente seja santo como Ele é santo. Para que a gente seja filho com as características do Pai. A disciplina transforma os filhos de Deus. Olha o que diz para com aqueles que foram adotados. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Ninguém, quando é corrigido, acha que aquilo ali é bom. Ninguém. Mas ele diz assim, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando Deus nos corrige, a primeira impressão que nós temos é que aquilo é mal. É que aquilo é ruim. Porque aquilo dói, porque aquilo nos causa tribulações, porque aquilo nos limita. Mas ele diz, mas depois, lá na frente, a gente descobre, foi para o meu bem. Como tantos filhos que incompreendiam o pai, e hoje descobrem que tudo que o velho dizia, que a velha dizia, era para o bem dele. Ele não aprendeu no ditado.
Ele não aprendeu na aula falada, ele aprendeu na aula da vida. E Deus tem dois métodos de nos ensinar. Falado, quando nós lemos as Escrituras e dizemos, é assim, eu vou dar minha volta e vou me sintonizar e vou entrar em harmonia com o ensino, com a educação do Pai. E o segundo caminho, a segunda alternativa é quando a gente aprende apanhando. É quando a gente aprende sofrendo. Ele diz que nenhuma correção no início parece ser boa, mas depois é que nós vamos ver. Um dia nós vamos olhar para trás e vamos ver que tudo que Deus permitiu que acontecesse foi para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para nos transformar em maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, gente mais forte, gente que diz, mundo pode bater, diabo pode bater. Você não vai pegar um menino desnutrido, mas alguém nutrido pelo poder de Deus e pela palavra de Deus, alguém que não se move com facilidade, alguém que você não consegue arrastar, alguém que foi firmado, enraizado em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quais são os privilégios da adoção? Somos adotados na condição de filho adulto. Digo, pois, Paulo está comparando o judeu com o cristão. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo. Não pode mexer na fortuna. O pai deixou. Mas ele é criança, não pode mexer. Ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores. Ou seja, o pai estabelece alguém que cuide da fortuna até que ele cresça. Então o judeu era assim. Tinha as bênçãos de Deus, mas não podia usufruir, porque eram meninos. E ele diz, até o tempo determinado pelo pai. Está falando de algo comum, do dia a dia. Hoje nós pregadores, quantas vezes a gente prega num linguajar tão difícil, que eu fico pensando como é que aquelas senhorinhas de idade, como é que aquelas pessoas incultas, como é que aquelas pessoas com pouca escolaridade vão ser atingidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele diz assim, mas estão debaixo de tutores e curadores pelo tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ele pega uma ilustração dos seus dias, conhecida de todos, que um pai, quando deixava a fortuna para a criança, deixava, mas ele só podia usufruir na idade adulta, e até que chegasse a idade adulta ele estava debaixo de pessoas que o pai tinha encomendado para ficar cuidando da riqueza até ele ficar adulto. E a tradição religiosa da época era como um menino, tinha riqueza, mas não podia usufruir. E Paulo diz assim, mas vindo a plenitude, o pleroma dos tempos, o kairos, o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E a palavra ruiotesia aqui quer dizer filhos adultos. Filhos, nós fomos adotados não na condição de bebês, mas na condição de filho adulto. Então Deus não adotou bebês, Deus adotou pessoas, filhos na condição de adulto, que podem usufruir da herança, que não estão debaixo de tutores nem curadores. E quantos filhos que foram adotados como adulto, que, entre aspas falando, como se tivesse um documento que diz que você é filho adulto, de maior idade, é maior, você não é menor, porque não é de maior, nem de menor, é maior ou menor. Não existe essa história de fulano é de maior, fulano é de menor, fulano ou é maior ou é menor de idade.
Só isso. Vou repetir, fulano é maior ou menor de idade. Então no documento existe assim, nós fomos adotados como maiores de idade. Mas quantos crentes que vivem na ignorância, que são menores, que estão alienados da vida de Deus, que são crianças, que precisam de todos, de tudo e de todos, que não conseguem dar um passo sozinho, que precisam de intermediários que não são Jesus, que não conseguem interpretar um texto por si só, que não conseguem mensurar a vida, que não conseguem discernir o certo do errado, que não conseguem discernir o lobo da ovelha, que não conseguem discernir o que é alimento puro do alimento imundo. E o Espírito Santo é enviado aos nossos corações, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clamava: Pai. Na adoção, o Espírito Santo vem morar em nós. Na adoção, nossa condição depois da adoção é de filho e não de servo. Assim que já não sois mais servos, mas filhos. Quanta gente que vive como se fosse empregado de Deus, um escravo de Deus, que é a palavra doulos, o even no hebraico.